galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E hoje a gente vai dar início a uma nova playlist no nosso canal sobre atualidades. E nesse primeiro vídeo dessa playlist a gente vai falar do tema do momento, que é o ADIENEM. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda costumeira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Isso ajuda beça a gente a crescer. E também ativa o sininho para você receber notificações tanto das videoaulas como das lives que a gente faz toda sexta-feira às 6 horas da tarde e também de vídeos especiais como esse aqui. Me segue aqui embaixo nas redes sociais. Lá no Instagram e no Twitter eu recebo sugestões de vídeos. O vídeo de hoje é, inclusive, uma sugestão vinda lá do Instagram. Bom, o tema desse nosso primeiro vídeo da playlist de atualidades é o ADIENEM, mas também as desigualdades sociais no campo educacional experimentadas no Brasil atualmente. Vocês viram que ontem, no dia 19 de maio, o Senado Federal aprovou por 75 votos a favor e 1 contra o adiamento do Enem, que agora vai tramitar na Câmara dos Deputados. Isso faz com que o exame seja, em função da pandemia que estamos vivendo agora em 2020 do coronavírus, adiado por tempo indeterminado. A proposta visa solucionar um problema trazido pela pandemia, qual seja o fato de que os alunos de escola pública não estão conseguindo ter acesso a uma educação de qualidade nesse período do EAD. E essa mobilização ela é inteiramente justa. É óbvio que não dá para você fazer uma prova sem ter certeza, por exemplo, de como vai ficar o ano letivo desses estudantes e muito menos ainda de como a pandemia ela vai se desenvolver nos próximos meses. A gente não sabe se a gente vai ficar em casa até agosto ou se a gente vai ser liberado amanhã, se vai ter uma segunda onda, se as mortes vão recuar. Então o adiamento do Enem é, lógico, a solução mais adequada. Entretanto, é preocupante que a gente entenda que o adiamento do Enem ele só vai resolver os problemas da educação pública brasileira. Citando um artista de rua muito famoso aqui no YouTube mesmo, Eduardo Marinho, quando você pega as diferenças entre o ensino privado e o ensino público, parece que essas diferenças são feitas, citando ele, de sacanagem. Na verdade, a gente sabe muito bem que estuda educação que não é sacanagem. A crise educacional, como disse Darcy Ribeiro, ela não é uma crise, ela é um projeto. Sobretudo em um país como o Brasil. A desigualdade na educação no Brasil, ela reflete a desigualdade social brasileira. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E não seria diferente na maneira pela qual os modelos educacionais funcionam. Em tempos de pandemia, é bem verdade, essas diferenças elas se acentuam. Enquanto os alunos das escolas privadas estão tendo atendimento individualizado, em reuniões com Google Meet, em aulas gravadas, muitas vezes pelos professores, como é o meu caso, por exemplo, ou ainda por professores de plataformas gigantescas e pagas, como várias que vocês têm aí no mercado. Por outro lado, os alunos de escola pública só muito recentemente tiveram acesso aos PETs, como no caso da Rede Estadual de Minas Gerais, ou mesmo as videoaulas que passam na TV, como no caso da própria Rede Minas, mas também em outros locais, como aqui no Rio de Janeiro, ou como eu vi recentemente uma videoaula lá de Goiás. Se a gente considerar que 1 em cada 4 brasileiros não possuem acesso à internet e de que esses números eles aumentam vertiginosamente quando a gente chega às classes E e D, ou seja, as classes mais baixas, a gente vê que de fato essas desigualdades elas são gritantes, elas são enormes. Entretanto, elas são enormes também na própria estrutura de funcionamento das escolas ainda no ensino presencial. Enquanto um aluno médio do estado, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem 2 tempos de história, em escolas de elite do Rio de Janeiro, esses mesmos alunos muitas vezes têm 3 ou até 5 tempos de história quando chegam no 3º ano. Para além disso, para além da carga horária, que é muito mais elevada no ensino privado, para além disso, uma outra questão que é muito importante é a questão do que o Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, chamou de capital cultural. O problema da educação, como eu falei para vocês anteriormente, é um problema da desigualdade social. O que significa dizer, portanto, que os alunos, que normalmente são mais ricos, costumam ter o que ele chama de capital cultural, ou seja, acesso a exposições, acesso a museus, acesso a artefatos culturais que os ajudam na hora do aprendizado, sobretudo nas áreas de linguagens e também de ciências humanas. Normalmente são esses alunos que têm acesso a um curso de inglês e que vão tirar de letra, por exemplo, a prova do Enem de língua estrangeira, de espanhol ou mesmo de inglês. Ao passo que os alunos das classes E e D têm que percorrer um grande caminho, porque não tem acesso a essa educação bilíngue, ou ainda não tem como pagar por essa educação bilíngue. O fosso da educação no Brasil ele é gritante.
Só para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos adultos acima de 25 anos no Brasil não completaram a educação básica. E o Brasil, ele aprova pouco mais de 15% dos seus jovens de 18 a 24 anos para o ensino superior, seja ele privado ou público. Esses índices são muito pequenos em comparação a países, por exemplo, como França ou ainda Itália, que são economias que estão mais ou menos no mesmo patamar da economia brasileira. Nesse sentido, então, óbvio que adiar o Enem é super importante. Óbvio que a pandemia, ela aprofunda as diferenças sociais, mas seria muito bacana se a gente não parasse por aí. Seria muito bacana se a gente fizesse um movimento e construísse um movimento para lutar pela educação pública. E quando eu digo movimento, eu não digo simplesmente fazer, por exemplo, o que eu faço aqui no canal, que é compartilhar as aulas. Isso, obviamente, não é suficiente. A escola pública, ela precisa de verba para funcionar. A escola pública, ela precisa de atenção. O Estado brasileiro precisa realizar políticas públicas que vão além do Bolsa Família, que é uma política muito importante e de manutenção dos jovens na escola, mas também na transformação dessa escola num espaço propício para que o aluno realize o seu aprendizado. Nesse sentido, a gente precisa pensar em novas formas de operar. Certamente essas formas não virão, obviamente, através do Enem. Como bem lembrou o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, o Enem ele não serve para dirimir as desigualdades sociais. E o Weintraub tem razão. Na verdade, o Enem ele só aumenta essas desigualdades sociais na medida em que ele é um filtro para o vestibular, em que vai passar aquelas pessoas que têm mais capital cultural, aquelas pessoas que tiveram acesso à melhor educação e mesmo dentro do ensino público, aquelas pessoas que tiveram acesso às melhores escolas, as escolas que recebem mais estrutura, mais verba e que normalmente estão em uma região com índice de desenvolvimento humano, um IDH maior. Mas o que o Weintraub esquece, obviamente, é de que se não é dever do Enem dirimir ou diminuir as desigualdades sociais, é dever do Estado brasileiro. No artigo 3 da Constituição Brasileira, no inciso 3º, diz que é dever dessa república diminuir e combater não só a pobreza, mas as desigualdades sociais. E nesse momento, então, o governo não faz nada nessa direção. Não faz nada tentando bater pé para manter o Enem na mesma data, lá em novembro, mas também não faz nada para que as secretarias de educação dos estados realizem o seu trabalho. O que o governo está fazendo, por exemplo, para resolver o problema da internet? Que não é um problema só do ensino à distância. Imagina você, pessoa de classe média, que está me assistindo agora, você tem que fazer o ensino superior ou ainda o ensino médio sem ter acesso à internet para fazer os seus trabalhos. O que o governo brasileiro está fazendo com relação a isso? Nada, absolutamente nada. Então o problema da Enem, e esse é o ponto desse vídeo, ele é muito maior, porque ele é um problema que reflete o aprofundamento cada vez maior do abismo entre ricos e pobres no Brasil, entre, de um lado, a educação privada e do outro, a educação pública. E isso, gente, só se resolve com política de Estado. Eu espero que todos que se mobilizaram pela Enem, inclusive eu, se mobilizem também na luta pela defesa da educação pública. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre o Enem e as desigualdades da educação no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da mensagem, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que ele chegue a mais gente, beleza? Um abraço e fiquem todos firmes. Isso tudo vai passar.